O que já era bom ficou melhor ainda. Por incrível que pareça, esse foi o resultado do Banco Itaú em relação ao quarto trimestre de 2024. Tem muita coisa, mas muita coisa legal que eu duvido que você vai ver em outra cobertura em relação a esse balanço. Vamos começar? Fala pessoal, tranquilo? Meu nome é Bruno Oliveira, eu sou analista CNPI do Vida de Acionista, ou VDA, e hoje a gente vai conversar sobre esse resultado que foi sensacional. Foi tão bom, que na minha humilde opinião, ele está deixando de ser aquele bancão que a gente conhecia até então e está conquistando um patamar de super bancão. Mas a gente vai explicar isso com calma, com números e com argumentos que eu julgo que são suficientes para você pensar talvez uma revisão em relação àquilo que você entende sobre esse grande banco. Tudo bem? Mas, enfim, de todo modo, aqui a gente não vai fazer nenhum tipo de recomendação. É um conteúdo com caráter meramente educacional, embora eu possa fazer recomendações, mas tudo isso fica dentro lá do nosso Clube VDA para você poder conhecer. Vamos ao que interessa, vamos começar com o resumo. Olha só, olhando aqui essa tabela, você já percebe que alguns números, aliás, os principais que nos interessam, todos tiveram crescimentos bem expressivos. Resultado recorrente gerencial crescendo ano a ano 18%. O ROI, que é uma métrica fundamental em banco, está ali na casa dos seus 22%. É claro que a gente vai olhar para o consolidado, lembrando que o Itaú não atua apenas no Brasil. Eles gostam de segmentar aqui olhando para o Brasil apenas, mas eu acho que esse tipo de comparação não faz jus ao resultado que a gente tem que levar em consideração, já que o nosso provento, o nosso dividendo, juros sobre capital próprio e também a bonificação que foi anunciada vem em função do seu resultado consolidado. Carteira de crédito crescendo mais de 15%, lembrando que esse valor aqui chama muita atenção, 1.000 bilhões, também conhecido como 1,3 trilhão de reais. Aqui já uma questão relacionada à nossa inadimplência, super controlada e em queda, já estava abaixo, ficou mais baixo ainda. E a margem com o cliente, que é a principal fonte de receita de qualquer grande banco, crescendo seus 8%. E aquelas receitas de serviços e seguros, que já não é o core, o principal do Itaú, mas também com crescimento expressivo de 7%, quase 8%. Ou seja, tudo indo muito bem, tanto do ponto de vista qualitativo, quando a gente olha aqui, por exemplo, para a inadimplência, e também pela questão quantitativa, quando você olha aqui para o resultado recorrente gerencial, que a gente está falando do lucro líquido, que é o que nos interessa. Mas vamos destrinchar cada um desses segmentos aqui, ou pelo menos os principais, colocando, obviamente, sempre algum estudo feito por mim e distribuído ali dentro da nossa plataforma VDA, dos nossos assinantes do VDA. Lucro líquido dos últimos 10 anos. Perceba que aqui, até mais ou menos o ano de 2021 para 2022, nós tínhamos um patamar quase que estável. 22, 23, um pouquinho abaixo quando a gente teve ali a pandemia, que infelizmente bateu em todo mundo, não teve jeito. Lembrando que o Banco Central falou que várias determinações deveriam ser seguidas, entre elas a remuneração ao acionista deveria ficar limitada aos 25% de payout. Mas enfim, de todo modo, a partir do ano de 2021 para 2022, estamos numa crescente. Não imagino, do meu ponto de vista pelo menos, que a gente vá continuar com isso aqui. Talvez um crescimento um pouco mais tímido para os próximos anos e não nessa crescente muito forte. De todo modo, ainda enxergo um outro patamar de banco e é por isso, principalmente, que eu vou discutir com vocês a questão de preço. Quando você olha o histórico ali, um pouco antes de 2021, ele estava muito estagnado, principalmente em relação ao lucro. Então, se você for pensar em termos de payout relativamente estável também, não foi o que aconteceu, mas pensando numa estabilidade, o nosso preço justo ele ficaria muito preso. No entanto, quem olha para o passado corre o risco de ficar muito atrelado ao viés de ancoragem, coisa que a gente abomina aqui no VDA, e é sempre importante você olhar para o presente e um pouquinho para o futuro. É claro que o passado é fundamental? Sim, mas pouco. Agora vamos olhar a questão de rentabilidade, ou famoso ROI. Note que essa métrica aqui ela já é muito mais importante pensando naquela qualidade do banco. De maneira geral, na última década, nós estivemos ali com algo próximo a 21% de ROI,
sistematicamente, exceto, é claro, com um evento não recorrente como foi em 2020. Fora isso, praticamente todos os anos nós ficamos acima de 20%. Isso traz o quê? Compromisso com a eficiência. Veja que o banco ele tem um lado conservador, ele é o maior banco privado, uma carteira trilionária pensando em carteira de crédito, e ainda assim, desde 2015, eu poderia até estender um pouquinho mais esse estudo, mas eu peguei só a última década. Sistematicamente, o que a gente pode esperar em relação ao Itaú? Ou de uma maneira um pouquinho mais chique, ceteris paribus, né? Tudo mais constante, nós teremos ali uma manutenção do ROI acima de 20%, o que eu julgo absurdamente excelente. Talvez esse seja o slide mais importante e menos comentado na internet, pelo menos eu não vi nenhum companheiro, né, ou profissional da área do mercado financeiro que trabalha também como um analista que tenha enfatizado esse gráfico. Olha só, quando a gente pega uma metodologia de criação de valor, isso aí vem lá dos Estados Unidos, tá? Pela simbologia, pela sigla VEC, e aqui no Brasil é EVA, ou melhor dizendo, EVA é em inglês e VEC é em português. Mas enfim, de todo modo, isso daqui traz para a gente uma percepção para ver se aquela empresa efetivamente ele está criando valor. Materializar algo que é subjetivo de maneira responsável para você conseguir enxergar a qualidade do negócio. E o Itaú entregou isso aqui mastigado para a gente. Até então, eu não tinha visto isso com tanta clareza, a não ser na Irani. Quem já acompanha o nosso VDA aqui sabe que eu gosto muito dessa transparência deles. Mas, de todo modo, quando você compara o ROI de um banco com o seu custo de capital médio, você começa a se aproximar da ideia da criação de valor. Então, eu acho que eu deveria ter colocado aqui umas aspas, porque não é efetivamente aqui a metodologia, mas é uma aproximação. E quando a gente coloca o comparativo daquilo que é a rentabilidade, o ROI, menos o seu custo de capital médio, essa diferença você pode se aproximar da percepção de criação de valor. E note que na última década o Itaú conseguiu fazer isso com excelência e com algo próximo ali, eu chutaria, eu não fiz a conta, mas de 6 a 7%. É claro que, de novo, em 2020 tivemos uma queda substancial, mas foi um evento não recorrente global. Então a gente poderia até excluir da nossa amostra aqui. E se você for pegar os outros anos, 7%, 3, 7, 7, 10, 6, 7, 6 e 8. Então, de fato, essa empresa ela sabe criar valor para o seu acionista, para a sociedade e para a própria companhia em si. Isso é muito importante que você comece a acompanhar nas outras empresas. Quando você estiver falando de uma empresa em que o ROIC ele é muito mais eficiente para demonstrar ali a rentabilidade do negócio, faça essa comparação não usando o ROI, mas o ROIC. Combinado? Para bancos é melhor o ROI mesmo. Agora vamos falar sobre os dados apresentados pela companhia em relação ao trimestre em específico. Carteira de crédito. Não vou ficar lendo para vocês todas as linhas, não estou aqui para isso, mas pensando no Brasil, crescemos 14%. Quando a gente coloca a América Latina, a gente tem um crescimento ali de mais ou menos 15%. Sensacional. Cartão de crédito crescendo quase 18%. E todas as linhas aqui, pensando em micro, pequena, média, grande empresa, também crescimento de 2 dígitos. E na América Latina, um crescimento um pouquinho mais tímido, mas lembrando que a grande expressão aqui da carteira de crédito é o Brasil. Como é que eu cheguei nessa conclusão e você vai fazer daqui para frente sozinho? Olha o quanto que representou a carteira do Brasil. 1,1 trilhão, porque essa tabela está em bilhões. E olha a contribuição da América Latina. Obviamente sem o Brasil, né? 252 bilhões, chegando a 1,3 trilhão. Então a gente pode falar aí que aproximadamente, salvo engano aqui, 90% vem do Brasil e 10% vem de fora. Logo, né, é importante você sempre olhar para o Brasil, mas lembre-se, o consolidado é o que vai trazer o seu provento, a sua renda passiva. Quando a gente pensa na margem financeira, e aqui eu estou falando da principal forma, né, da receita de um banco, a gente tem a margem financeira com os clientes. Deixa eu mudar aqui a cor, porque está muito ruim. Pronto, azul fica mais fácil. Pensando em margem financeira com os clientes, nós tivemos um crescimento ano a ano de 8%, e a margem financeira com o mercado crescendo 7%.
Mas note aqui a preponderância, a relevância da participação da margem financeira dos clientes comparada com o mercado. Se a gente for olhar o ano de 2024, 97% de toda a margem financeira bruta da companhia veio dos clientes. Quando a gente olha ali a parte do mercado, apenas 3%, até porque é complementar. Mas isso pode mudar um pouquinho, essa dinâmica ela pode ser diferente. Se você for olhar ali o ano de 2020, 90% veio da margem financeira com os clientes e com o mercado 10%. Então, no final das contas, a gente sabe que essa margem financeira com os clientes é o principal fomentador de receita de um banco. Mas, inegavelmente, tem uma participação que, ora, é um pouco mais relevante, ora, é menos relevante quando a gente olha a margem financeira com o mercado. Até porque ela tem um comportamento muito sazonal e inverso em relação à taxa Selic, mas você já sabe isso aí, porque a gente falou em outros vídeos de outros bancos. Não é verdade? Mas olhando aqui a margem com o mercado consolidada do ano inteiro, comparando 23 com 24, ela cresceu bastante, pegando ali um crescimento de 33%, algo muito, muito importante para o banco como um todo. Avançando aqui agora, não somente para o crescimento, mas olhando mais para a qualidade do crédito, eles colocam uma imagem muito completa, pegando o consolidado, o Brasil, a inadimplência até 90 dias e a inadimplência acima de 90 dias. Eu fiz um recorte, peguei basicamente o consolidado e também o que é o oficial, a inadimplência acima de 90 dias, para a gente poder destrinchar aqui um pouquinho. Os outros são complementares, mas nesse momento isso aqui já basta. Se você for olhar o total, que sempre é o mais importante, saímos de 2,6, que já era baixo, e caiu agora para 2,4. Perfeito, maravilhoso. Brasil saiu de 2,9 para 2,6, então está caindo. E o restante da América Latina também caiu, mas muito pouco, né, a diferença. Já era baixo, ficou extremamente baixo, de 1,4 para 1,3. Qual que é o resumo desse gráfico? A inadimplência está muito bem controlada. Obrigado. Quando a gente olha para uma qualidade efetivamente, ali também pensando em custo de crédito, nós tínhamos ali um valor de algo em torno de 3,3%, e agora nós estamos caindo para 2,6%. É óbvio que eu estou pegando lá de 2019 e comparando aqui com o finalzinho de 2024. Mas se você quiser ser um pouquinho mais recente, pega ali o quarto TRI de 23 e também está caindo de 3,1 para 2,6. Então, ótimo. Essa tendência de queda ela é muito importante, então a gente fica extremamente satisfeito. Aqui mostrando também o acumulado em relação ao custo, né, desse crédito que está sendo fornecido para os clientes. Saímos de 36,9 para 34,5, redução, maravilhoso, é isso que a gente quer. Despesas, aqui eu vou usar um termo técnico não decorrente dos juros. Eu estou falando basicamente da despesa de pessoal, administrativa e etc. Tá? Cuidado aqui, porque ela é muito importante esse estudo, porque você vai ter acesso direto ao índice de eficiência. Despesa não decorrente de juros, pensando no global, foi de 6,8. Se a gente tirasse a Argentina, aqui ex-Argentina, teríamos um crescimento um pouquinho maior. Eles estão aqui segmentando porque você sabe que no ano de 2023 para o ano de 2024, as atividades na Argentina elas foram encerradas. Então ainda existe um certo resquício dessa informação no balanço. Por isso que eles estão fazendo essa ressalva. Mas não tem problema nenhum. O fato é que nós tivemos um crescimento muito comedido. Relativamente alto, não é muito, tá? Mas o que explicou isso? Foi justamente essa linha de investimentos que tem sido relativamente alta, 2,3 bilhões de reais no ano de 2024. Por que isso? Pensa só, você está falando do maior banco privado da América Latina, com excelentes indicadores, mas nós estamos enxergando nos últimos 2 anos uma certa estabilização no índice de eficiência, despesa dividido por receita de maneira bem grosseira, certo? Então, quanto menor, melhor. Qual que é o extra aqui que eu vou trazer para vocês e que eu também coloquei lá no áudio que eu fiz para o pessoal do Clube VDA. Quando você percebe a parte de perguntas e respostas, ficou nítido que esse investimento que tem sido robusto e que está aumentando pontualmente as despesas
no curto prazo do Itaú, vão fazer uma abertura futuramente de uma possível nova onda de queda. Lembra, em 2020 a gente estava em 47%, algo bem alto que eu não gosto. E agora nós estamos em 39,5%. Lembra? Menor, melhor. Então eles estão fazendo investimento agora, aumentando um pouquinho a despesa, para que depois eles consigam reduzir cada vez mais. Principalmente, e fazendo o link com o início do nosso vídeo, com o investimento em tecnologia, inteligência artificial e outras questões mais detalhadas relacionadas à automatização e redução de custo da companhia. Maravilhoso. Isso é bom. Sempre preste atenção em como que a sua empresa está fazendo investimento pensando em redução de custo futuro. Combinado? E aqui, diferentemente do que nós fizemos com o vídeo do Santander, nós não vamos destrinchar a parte de perguntas e respostas, o famoso Q&A. A gente fez assim que acabou a teleconferência, então foi ali por volta do meio-dia, um áudio de mais de 24 minutos, trazendo todos os detalhes, principalmente dessa parte de sessão de perguntas e respostas, que na minha humilde opinião é onde está o ouro. Se você quiser entender um pouquinho sobre o ROI ajustado pelo capital principal, que teve uma mudança, o comportamento do índice de eficiência, que eu acabei entregando aqui para vocês, o novo normal em relação à remuneração do acionista, que daqui para frente tende a mudar, e também o impacto da resolução do CMN, do Conselho Monetário Nacional, da resolução número 4966, que também tem sido um assunto muito comentado entre os bancões. Tudo isso foi abordado e respondido pelo CEO, o Milton Filho. Tudo isso aí nesse áudio. Se você quiser testar, menos de R$1 por dia. E aí, caso você fale assim, pô, eu acho que não tá valendo a pena, então você pode sair no mês seguinte. A gente não vai te prender lá no VDA. Tá bom? Mas vamos agora a uma parte que é sensacional e é por isso que eu deixei para o final. Remunerações. Exatamente. Foi anunciado 1,25 em dividendo, mas 0,28 em juros sobre capital próprio. E aqui as pessoas mais atentas vão falar assim, opa, informação errada. De jeito nenhum, pessoal. É porque lá no VDA, e eu enquanto analista, eu só olho para o valor líquido. Não me interessa quanto que a empresa vai anunciar de distribuição. Eu quero saber o quanto que vai cair no meu bolso. Esse é o mais importante. Então a gente sempre vai se referir ao juros sobre capital próprio em relação ao desconto do imposto de renda. Preciosismo? Não, não é. E lá no VDA vocês vão entender isso aí, porque a gente faz uma análise histórica para ver o quanto que a empresa paga em JCP e em dividendo. Vai acontecer no futuro? Não faço a menor ideia, até porque isso pode mudar radicalmente de um ano para o outro. Mas o fato é que quem olha valor bruto, às vezes pode se enganar demais. De todo modo, Datacom dia 17 de fevereiro, pagamento dia 7 de março, e aí pegando a cotação de hoje, que eu estou fazendo esse vídeo, tá ali por volta de R$30, nós estamos falando de um yield de 5,07%. Maravilhoso, muito bom, a gente gosta disso. Para todos aqueles pequeníssimos pagamentos mensais e outros que já foram anunciados pelo banco. Além disso, nós teremos ali a bonificação de 10%, coisa que não é tão comum no Itaú. Acontece na Itaúsa, acontece no Bradesco recorrentemente, mas no Itaú nem tanto. Isso daí vai ter alguma data ali específica. Datacom dia 17/3 de março, então vai ser mês que vem, não confunda aqui, fevereiro e março. Quando que você vai ter essas novas ações? 10% a mais da sua posição. No dia 20/3, um dia depois do meu aniversário, completarei 37 anos, e o custo atribuído vai ser de R$34. Nós fazemos alguns vídeos exclusivos explicando um pouquinho como é que funciona a bonificação, subscrição, programa de recompra e etc. Aqui eu vou deixar para vocês um pequeno spoiler de como é que a gente chega nesse custo atribuído. Basicamente, você olha lá no comunicado do Itaú e olha o quanto que eles vão aumentar o capital social da companhia. 33 bilhões. E quanto que eles vão liberar para o mercado de novas ações que serão criadas, bonificadas? 980 milhões. Quando você divide um pelo outro, você chega no custo atribuído. Tão simples quanto isso. Então, por isso que você às vezes vai ver um custo muito baixo ou muito elevado. Depende do capital social acrescentado e a quantidade de ações. No mais, era isso que eu queria trazer para vocês e eu espero que esse vídeo tenha trazido muita informação útil. Se você está gostando, se inscreve no canal, deixa o like e, obviamente, compartilha com quem você acha que vai gostar também.
Tá bom? Até o próximo encontro.